caros ouvintes da Rádio Web 13 de Maio, estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, estimados padres Adriano, Adilson e Carlos Raimundo. É com muita alegria que hoje eu estou aqui para celebrar junto com vocês o 7º dia da trezena em preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima. O tema proposto para o dia de hoje é Evangelizadores com Fé, extraído da exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que fala sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Evangelizar é anunciar. Evangelizar é mostrar, apresentar a boa notícia, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como evangelizar nos dias de hoje? Quando a gente olha para a nossa realidade atual, para o nosso mundo de hoje, a gente se depara com muitas dificuldades, com diversos problemas que os homens têm que enfrentar. Diante dessa nossa realidade, como nós devemos evangelizar? Nós sabemos que a evangelização é necessária. Com o batismo, nós recebemos uma missão. A missão de anunciar o Cristo, de testemunhar o Cristo, através da nossa vida, através das nossas palavras. Nós não devemos temer, nós devemos enfrentar a realidade que se apresenta na nossa frente, no nosso dia a dia, para levarmos o Evangelho, para anunciarmos a salvação através de Jesus Cristo aos nossos irmãos, ao nosso próximo. O primeiro passo que nós devemos dar para evangelizarmos é fazermos a experiência concreta de Cristo em nós. Devemos abrir o nosso coração para que os ensinamentos de Cristo possam se fazer verdade na nossa vida. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar. Como que nós vamos anunciar as verdades deixadas a nós por Cristo se nós não experimentamos delas em nossa vida, no nosso dia a dia? O segundo passo é deixarmos nos envolver pela humildade, sermos pessoas humildes. Quando a gente acolhe a humildade dentro do nosso coração, a gente consegue enxergar um mundo diferente deste que muitas vezes se apresenta a nós. Mundo de tantas violências, mundo de tanto egoísmo, de tanta injustiça. Alimentarmos da humildade é nós conseguirmos ter a sensibilidade de enxergar na outra pessoa o nosso próximo e devolver a essa pessoa a dignidade. Ter humildade em nosso coração é passarmos diante de uma pessoa que está precisando da nossa ajuda e não fazermos de conta que não estamos enxergando essa pessoa, mas ajudar esta pessoa, oferecer a ela a nossa ajuda.
Ter humildade dentro do coração é olhar para o irmão sem discriminação, sem fazer distinção de pessoas. Olhar para o irmão e não enxergar somente o físico do nosso irmão, mas ir além, enxergar o coração de cada ser humano, de cada pessoa. Eu vou dar exemplo aqui para vocês de uma pessoa que espalhou a humildade no meio de nós. Existem muitas pessoas que deram exemplo de humildade, mas eu vou citar um exemplo esse que me encanta. Madre Teresa de Calcutá. Acho que vocês já devem conhecer essa história, mas eu vou repeti-la. Um dia, Madre Teresa de Calcutá estava cuidando de um leproso. E um jornalista queria entrevistá-la. O jornalista chegou perto de Madre Teresa de Calcutá, mas não conseguiu entrevistá-la, porque aquele leproso cheirava mal. As feridas dele exalavam um mau cheiro. E então, o jornalista desistiu de entrevistá-la, esperou ela terminar aquilo que ela estava fazendo. Depois, ele entrevistou Madre Teresa, perguntando para ela: como que a senhora consegue realizar este trabalho com tanto carinho? Por dinheiro nenhum no mundo eu conseguiria fazer isso. E Madre Teresa de Calcutá, olhando nos olhos deste jornalista, disse para ele: eu também não faço isso por dinheiro algum, faço por amor. Ser humilde não é nos humilharmos diante das pessoas, mas devolvermos às pessoas a dignidade delas. Outra atitude que nós devemos ter para que possamos ser verdadeiros anunciadores do Cristo é não nos acomodarmos diante do Evangelho, mas sermos pessoas corajosas. Muitas vezes a acomodação toma conta da nossa vida, talvez por causa da realidade, como eu já disse, que se apresenta diante de nós. A gente vai encontrando dificuldades diversas para anunciar o reino de Deus, e a gente vai se acomodando diante do Evangelho, diante da nossa missão de anunciarmos o Cristo ao nosso próximo, ao nosso irmão. A acomodação nos engessa, a acomodação nos atrofia, a acomodação não deixa nós caminharmos. É como se nós estivéssemos de mãos e pés atados. A acomodação não deixa nós caminharmos. E por isso nós devemos contar com a coragem para enfrentarmos todos esses desafios e não desistirmos da nossa missão de sermos anunciadores do Cristo. O próximo ponto é sermos testemunhos da fé da qual nós apresentamos, ou do anúncio da qual nós fazemos, realizamos. Testemunhar o Cristo. Testemunhar o Cristo não somente com as palavras, mas também com as nossas atitudes. Não basta falar, eu tenho que agir como Cristo agiu. Se eu só falo, mas eu não repito os gestos de Jesus Cristo, aquela minha palavra, ela não é uma palavra verdadeira. Eu tenho que anunciar o Cristo, mas também tenho que agir como Cristo agiu.
testemunho é muito importante. Como nos apresenta um ditado, as palavras encantam, mas são os testemunhos que arrastam. Nós devemos também ser pessoas livres para anunciarmos o Cristo. E nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Libertinagem é a gente agir como a gente quer agir, sem pensar muito nas consequências dessa nossa ação. Temos que ser pessoas livres, para que diante das dificuldades nós possamos superá-las, enfrentá-las e anunciar a verdade deixada a nós, ou as verdades apresentadas a nós pelo Cristo. Temos que ser também pessoas caridosas. Caridade é nós oferecermos ao nosso irmão um serviço, mas sem pensar em retribuições futuras. É agirmos diante da liberdade, oferecermos ao nosso irmão um serviço, uma ajuda, e não ficarmos pensando em recebermos coisas em troca. É agirmos com caridade. O Evangelho também deve ser anunciado por nós com muita alegria. Devemos ser abertos para a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que move as nossas ações. O Espírito Santo que conduz a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizarmos com alegria é nos abrirmos para a ação do Espírito Santo. E evangelizar com fé. O tema fala para nós, evangelizadores com fé. A fé é algo essencial. Para nós conseguirmos evangelizar com humildade no coração, com coragem, testemunhando a Cristo, sendo livres, sendo caridosos e tendo alegria no coração, nós necessitamos da fé. E a fé que nós carregamos dentro do nosso coração, ela deve ser superior às dificuldades e aos problemas que a vida nos apresenta. Não podemos nunca deixar com que os problemas da nossa vida, as barreiras que se apresentam em nossos caminhos, serem superiores à nossa fé, porque vai abafar a nossa fé, porque vai desgastar a nossa fé e nós vamos nos tornar pessoas cansadas. Nós vamos desanimar da nossa missão. Vamos dar um exemplo aqui, bem concreto, para nós entendermos a nossa fé. Vamos dar o exemplo da vela. A chama que está ali naquela vela, ela não pode ser abafada. Se eu abafo a chama da vela, ela vai apagar. A fé nossa é assim. Ela não pode ser abafada pelos problemas da vida. A nossa fé deve ser sempre superior às dificuldades e aos problemas. Para encerrarmos, gostaria de falar um pouquinho das leituras que nós ouvimos. A primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos apresenta o martírio de Estevão. Estevão, que foi martirizado, o primeiro cristão a ser martirizado,
porque estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas foi uma pessoa corajosa. Ele enfrentou a morte, ele enfrentou aquele desafio que se apresentava diante dele naquele momento e não desistiu. Foi uma pessoa corajosa. A fé o ajudou e ele não desistiu. E mesmo sendo ameaçado de morte, ele apresentou ou anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado para nós da narrativa de São João, Jesus se apresenta como pão. O pão que alimenta a nós, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede. Devemos nos alimentar de Cristo, para que nós possamos ser verdadeiros ou verdadeiras testemunhas dele em nossa vida, em nosso dia a dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.